Olá, bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje é dia 22 de março de 2021, nós vamos prosseguir a nossa exposição a respeito de ação rescisória. Na aula passada, na exposição passada, falávamos dos fundamentos da ação rescisória, que correspondem às causas de pedir da ação rescisória, e o fazíamos com base no artigo 966 do Código de Processo Civil. Hoje nós vamos procurar terminar essa exposição, ok? E, na sequência, já passamos para aspectos procedimentais relacionados ao tema da ação rescisória. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do Código de Processo Civil. Peço que, se vocês tiverem o Código de Processo Civil aí, abram ou no computador, ou abram o próprio texto do livro do Código de Processo Civil, tá bom? Para a nossa análise. Vamos começar por onde, ou pelo dispositivo que a gente havia deixado por último, ou trabalhado por último no encontro passado, que é o inciso 5º do caput do artigo 966 do Código de Processo Civil, que diz que a decisão transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente a norma jurídica. Como nós colocamos na ocasião, né, como diz a própria regra, a violação deve ser manifesta. Interessante uma observação aqui que eu gostaria de abrir, né, falando com vocês, que diz respeito ao enunciado número 343 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é interessante, muito importante, tá? É um assunto bastante polêmico até hoje, o alcance dessa súmula. Então, eu peço a vocês, veja, nós estamos aqui no 4º ano, né, da disciplina de Direito Processual Civil 2, e estamos em março de 2021. Né? Então, repito, há muita controvérsia na doutrina, na jurisprudência, acerca do alcance dessa orientação aqui sumulada, tá bom? Eu vou, inclusive, ler aqui a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal aqui para vocês, porque diz o seguinte, esse enunciado: não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Vamos explicar aqui por partes esse enunciado de súmula, e eu peço a vocês bastante atenção aqui, pessoal, quanto a esse ponto, tá? Vejam, primeiro, a expressão ofensa à literal disposição de lei é a expressão que se encontrava na legislação revogada. Ofensa à literal disposição de lei. Essa expressão foi substituída no Código de Processo Civil de 2015 por violar manifestamente norma jurídica. Rigorosamente, pessoal, o que houve aqui foi, vamos chamar assim, uma atualização, né, da expressão, porque, como nós vimos insistindo com vocês ao longo dos nossos encontros, o que nós violamos é a norma jurídica, e a norma jurídica é o resultado da interpretação dos elementos ou dos programas, né, que se encontram à disposição no sistema para que a gente resolva dilemas, resolva problemas. E a norma jurídica pode resultar de disposição da Constituição ou disposição da lei, mas pode também resultar de princípios jurídicos. Então, por isso, o legislador de 2015, do Código de 2015, que, aliás, semana passada completou 5 anos de vigência, né? Mas o legislador do Código de 2015 optou por substituir a expressão literal disposição de lei por outra mais precisa, que é violação manifesta à norma jurídica, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, entende a jurisprudência, né, por conta disso, entende a jurisprudência que não teria havido violação manifesta, ou, à luz do Código Revogado, ofensa à literal disposição de lei. Por quê? Porque se a jurisprudência era controvertida à época da prolação do julgado rescindendo, então, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná foi proferido em uma época em que havia decisões no sentido A e no sentido B, e o Tribunal de Justiça do Paraná, naquela ocasião, seguiu jurisprudência no sentido A.
Então, não caberia sob esse prisma, né, como o assunto era controverso. Eu não posso dizer que o tribunal, tendo seguido uma das orientações, ele tenha ofendido de maneira manifesta a norma jurídica, né? A controvérsia que há, e volta e meia os tribunais superiores vêm e vão, né, em relação a esse tema, e eu vou passar aqui para vocês a orientação que hoje prevalece. A controvérsia que existe acerca do alcance dessa súmula diz respeito especialmente ao seguinte: o que eu devo fazer quando a jurisprudência era em determinado sentido, né? O que eu devo fazer quando a jurisprudência era controvertida, quando proferida a decisão rescindenda, mas depois ela se pacificou no sentido contrário ao proferido, ao seguido antes, né, pela decisão rescindenda. E aí a dúvida que se coloca é: tendo a jurisprudência outrora controvertida se firmado no sentido oposto àquele então seguido pela decisão rescindenda, cabe rescisória? Nesse assunto, como disse, é bastante polêmico. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, que é o recurso extraordinário 590-809, ele fixou a seguinte tese: não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formalização do acórdão, ainda que ocorra a posterior superação do precedente, né? Com base nesse enunciado de súmula, né, eu vou colocar aqui para vocês um dos vários julgados recentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito, né? Vejam, o STJ tem decidido, né, com base, aliás, interpretando esse enunciado de súmula, né, o seguinte: o Supremo, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, recurso extraordinário com repercussão geral, né, reconheceu a validade do enunciado de súmula 343 daquela corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento. E vejam, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade. Falaremos disso na sequência, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece uma questão atinente ao prazo que merece aqui destaque, né? Registre-se ainda que a Suprema Corte decidiu que esse óbice também incide na hipótese de aplicação controvertida da norma constitucional, quando inexistente controle de constitucionalidade. Então, percebam, há vários julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso, né? Eu estou lendo aqui apenas esse, mas há muitas decisões que seguem essa orientação que foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento desse recurso extraordinário. Eu tinha identificado mais uma aqui, do relator ministro Mauro Campbell, que eu achei bastante interessante, porque ele faz muitas distinções interessantes aqui. Aqui, cheguei. Tinha separado ela também, do julgamento da ação rescisória 5151, lá no Superior Tribunal de Justiça. E eu peço a vocês, então, que depois vocês leiam com bastante cuidado, né, sem pressa, a íntegra desse acórdão, que é bastante interessante, que fala do alcance da súmula 343, né? Tá bom? Eu vou destacar aqui um trechinho para vocês, né? Olha só, o fato é que a presente ação rescisória está sendo ajuizada perante o STJ, e no âmbito deste STJ a questão não restava pacificada, a ensejar a súmula 343. Interessante isso, né? Ou seja, o assunto era controverso, e depois houve decisões, nesse caso aqui, do Supremo, né, em sentido oposto, vejam, àquele pretendido, né, ou considerado correto depois, né? Vejam, posto que, ou seja, ainda que o STF, muito embora tenha julgados contemporâneos em controle difuso favoráveis à tese da autora da ação rescisória agravante, não se manifestou sobre o tema de forma vinculante. Vejam, a existência de julgados do STF sobre a matéria, no julgamento de recurso extraordinário, por exemplo, não necessariamente vincula
o STJ, né? Porque essa vinculação se dá em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Então, por exemplo, no julgamento de Omadim, ou controle abstrato de constitucionalidade também, né? Então, recomendo aqui a leitura da íntegra desse julgado também. Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, tem aplicado a súmula 343, embora se controverta, daí a gente vai e vem nessa controvérsia, sobre o alcance desse enunciado de súmula, né, quando a jurisprudência se firmou no sentido favorável à parte autora da ação rescisória, né? O que se tem entendido é que a súmula incide mesmo nesse caso, então eles estão interpretando restritivamente essa orientação, salvo quando houver declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, então, esse trechinho, né, de uma decisão recente, vejam, fazendo menção, né, assim parece-me razoável, entre aspas aqui, parece improvável que o Supremo Tribunal Federal ainda continue a debater o alcance da aplicação da súmula 343 do Supremo nos casos julgados na sistemática da repercussão geral, porquanto o afastamento da súmula, incontestavelmente até o momento, só é permitido quando há decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade. Essa orientação, aqui mencionada nesse julgado, né, que ele foi transcrita a fala do ministro Gurgel de Faria, é a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento deste recurso extraordinário com repercussão geral aqui, né, que a gente já mencionou, 590-809. Mas, como vocês viram nessa decisão que eu acabei de, cujo trecho eu acabei de ler aqui, eles próprios ministros do STJ reconhecem que o tema é controverso, que o Supremo muito provavelmente vai ainda voltar ao assunto. De todo modo, né, eu quero agora passar aqui com vocês, pessoal, a análise de um ponto que é subsequente a esse. Como vocês observaram, como a gente pôde notar, o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm entendido que a súmula 343 do STF pode ser afastada quando houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, né, da regra que serviu de base, né, à decisão rescindenda. Então, por exemplo, foi proferido um acórdão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, agora no ano de 2020, com base em qualquer artigo aí do Código Tributário Nacional, do Código Civil, ou de uma lei federal qualquer, por exemplo, né? Então, esse acórdão foi proferido com base nesse dispositivo, tá? Teve por fundamento esta regra e transitou em julgado. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal julga procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade daquela regra, né? Especificamente daquela regra. E daí, então, surge a dúvida, surge a pergunta, né? Cabe ação rescisória nesse caso? Então, como vocês viram, o Supremo Tribunal Federal tem excepcionado, né, a súmula 343 nesse caso. Agora sim, pessoal, prosseguindo, e chamo a atenção de vocês para um aspecto importante aqui. O Código de Processo Civil, quando fala do prazo para ajuizamento da ação rescisória, no artigo 975, estabelece que o direito à rescisão, é a regra geral que está no caput desse dispositivo, se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Aí vem a dúvida, aí vem a pergunta. E se o Supremo Tribunal Federal profere a decisão reconhecendo a inconstitucionalidade daquela regra, depois de 2 anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, como devemos proceder? Vejam, pessoal, nesse caso, o que vai incidir é um outro princípio, vamos chamar assim, no que diz respeito à verificação do prazo para o juizamento da ação rescisória. Aqui, pessoal, nós entramos num assunto bastante interessante, complexo, mas bastante interessante, que diz respeito à coisa julgada da decisão contrária à Constituição. Coisa julgada da decisão contrária à Constituição, né?
Eu posso ajuizar ação rescisória em que situações? Eu posso impugnar esse pronunciamento judicial em que situações? E esse assunto toca em algo que vai ser objeto também de nossa análise numa das próximas aulas, quando começarmos a falar de cumprimento de sentença e processo de execução. Cumprimento de sentença e processo de execução. Porque, vejam, e eu peço a vocês muita atenção aqui, não são iguais, ou não têm o mesmo vício, as seguintes decisões. Primeira decisão, ou decisão A. Imaginem, julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no artigo, vou dizer aqui, artigo 1 da Lei X, certo? Mas o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade desse artigo 1 da Lei X. Então, uma coisa é decisão proferida contrariamente ao que o Supremo Tribunal Federal já deliberou em controle abstrato de constitucionalidade. Essa é a primeira hipótese A, chamemos assim. A outra hipótese, que é a hipótese B, sucede quando o tribunal, vamos prosseguir aqui, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, profere uma decisão, né, com base no dispositivo, no artigo 1 da Lei X, num momento em que não havia declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal desse artigo 1 da Lei X. E, subsequentemente, ou posteriormente, a essa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, vem o Supremo Tribunal Federal e declara a inconstitucionalidade daquela regra, ok? Então, são situações diferentes. Na primeira, a decisão, né, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é posterior à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Na segunda, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo é anterior à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Como é que o nosso código disciplina essas duas situações? Eu vou pedir a vocês agora, pessoal, por gentileza, que acompanhem comigo ali no artigo 525 do CPC. Eu vou colocar aqui na tela. Artigo 525 do CPC, o que dispõe os parágrafos 12 a 15, tá? Esses parágrafos 12 a 15 do artigo 525, a gente vai ficar aqui só neles, tá? Mas eles têm, né, parágrafos idênticos, ou textos, melhor dizendo, né, dispositivos, melhor dizendo, idênticos ali no artigo 535, ok? Mas o artigo 535 está tratando do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O artigo 525 trata do cumprimento de sentença em geral, está aqui dentro do contexto do cumprimento de sentença em geral. E esses parágrafos, pessoal, prestem atenção aqui comigo, estão dentro desse artigo 525 que trata da impugnação ao cumprimento de sentença, tá bom? Nós vamos, repito, falar disso daqui com mais vagar, com mais profundidade, quando falarmos de cumprimento de sentença e processo de execução, mas aqui é o momento de falarmos do prazo para ajuizamento da ação rescisória. Então, notem, um dos fundamentos possíveis para a impugnação à execução de sentença, vejam, na impugnação o executado poderá alegar, daí diz o inciso 3º do parágrafo 1º, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Tá? Esse é um dos fundamentos, ou esses são alguns dos fundamentos possíveis, né? Dentre vários outros. Depois, para o que nos interessa aqui na exposição de hoje, o parágrafo 12 desse mesmo artigo vai dizer o seguinte, que para efeito dispositivo do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação e interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição em controle concentrado ou difuso. Percebam que o parágrafo 12 fala tanto em controle concentrado quanto em controle difuso de constitucionalidade. Então, por exemplo, se o Supremo declara a inconstitucionalidade de um artigo de lei em controle concentrado, exemplo, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou em controle difuso, exemplo, no julgamento de um recurso
extraordinário qualquer. Eu tenho me manifestado, pessoal, quando trato desse dispositivo aqui, eu tenho me manifestado em favor de uma interpretação restritiva e conforme a constituição desse dispositivo aqui, porque, a meu ver, somente quando há uma declaração de constitucionalidade em controle concentrado, ou seja, controle abstrato de constitucionalidade, é que há um pronunciamento efetivamente vinculante para esse fim aqui, né? Porque nos outros casos é necessária a manifestação do Senado, né? Suspendendo os efeitos da declaração da regra declarada inconstitucional pelo Supremo. Embora seja esse o meu ponto, meu modo de pensar e o meu ponto de vista, como disse, restritivo em relação à matéria, a gente deve reconhecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido favorável a um fenômeno chamado, né, corriqueiramente na doutrina, de objetivação do controle de constitucionalidade, que significa que se dá efeito de controle objetivo de constitucionalidade, ou seja, controle concentrado, controle abstrato, às decisões proferidas no controle subjetivo de constitucionalidade, né? Que é a orientação hoje prevalecente no Supremo Tribunal Federal e seguida por um bom número de autores na nossa doutrina, tá bom? De todo modo, para aquilo que nos interessa aqui, pessoal, vejam a distinção que é feita no parágrafo 15 do artigo 525, né? Estabelece que, se a decisão proferida no parágrafo 12, na hipótese do parágrafo 12, ou seja, a decisão do Supremo, for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, que é a nossa matéria aqui, a ação rescisória, caberá a ação rescisória, cujo prazo, e vejam aqui a importância, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, notem, cabe ação rescisória contra a decisão proferida contrariamente à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com esse dispositivo, ainda que essa decisão seja posterior à decisão rescindenda, e o prazo para ajuizamento da ação rescisória, que é aquele prazo de 2 anos, será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Supremo é anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, diz o parágrafo 14, que daí, então, essa matéria poderá ser suscitada em impugnação ou cumprimento de sentença. Ok? Notem que o parágrafo 15, ao estabelecer como termo aquo, né, o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, gera dúvidas muito grandes quanto, né, a se saber, por exemplo, o que fazer se o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade dessa regra 10, 20, 30 anos depois, né, de esta regra ter sido proferida e várias decisões terem sido baseadas nessa regra posteriormente considerada inconstitucional pelo Supremo. Aliás, né, assim que essa decisão for proferida, né, eu vou trazer esse caso aqui para vocês também, né, como para ilustrar, vou mandar para vocês a decisão. O Supremo está às voltas com esse problema, né? Por quê? Porque há várias situações em que se considerou inconstitucional determinada regra, mas isso tem muitas repercussões, porque a declaração de inconstitucionalidade como regra tem eficácia ex tunc, ou seja, desde o início. A regra considerada inconstitucional, ela já era inconstitucional desde o seu nascedouro, vamos chamar assim, né? Mas, em observância à boa-fé, à segurança jurídica, etc., a jurisprudência do Supremo lá atrás, né, já admitia a modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade. Isso acabou sendo aceito, né, pela lei que disciplina o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, então isso aí foi incorporado ali. E o parágrafo 13 desse artigo 525 também diz que, no caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica, né? Então, também o parágrafo 13 do artigo 525 fala da modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade. Eu tenho sustentado que essa modulação ela é imprescindível, pessoal, nesses casos, né? Essa modulação ela é imprescindível nesses casos, sob pena
de, ao invés de estarmos tutelando a segurança jurídica, nós estaremos criando um ambiente de caos jurídico. Né? Porque imaginem, se o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma regra, agora neste ano de 2021, se nós observarmos este parágrafo do artigo 525, eu vou poder ajuizar ação rescisória agora, a partir do trânsito em julgado dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, contra todas as decisões proferidas anteriormente, né, e que transitarem em julgado e que sejam contrárias a essa decisão proferida pelo Supremo. Né? E o termo aquo seria a data do julgamento, ou melhor, do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Agora, imaginem, então, por exemplo, uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná no ano de 2012, transitada em julgado em 2012, e essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal seja contrária àquela. Em tese, cabe ação rescisória com base nessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive contrariamente àquela decisão proferida lá atrás, anos atrás, muito mais de 2 anos lá atrás. Então, eu tenho a impressão de que a aplicação pura e simples desta regra, né, que a gente acabou de ler aqui no artigo 525, que estabelece como termo aquo para o ajuizamento da ação rescisória o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que possa ser por nós observada como regra, ela deve ser interpretada com temperamentos e com base naquele outro parágrafo do artigo 525, que estabelece que o Supremo Tribunal Federal haverá de modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, porque se não for assim, isso vai gerar um ambiente de caos jurídico, tá bom? Vejam, a modulação do controle de constitucionalidade, ela não é algo, embora não seja a regra, ela não é algo absurdo ou excepcional. O Supremo Tribunal Federal tem feito isso em vários julgados, né? Então não há nada de excepcional aqui quando a gente fala dessa matéria. Pessoal, nós já prossigamos, então, agora aqui no artigo 988, para depois, na sequência, nós entrarmos em aspectos procedimentais, né? Nós já mencionamos o inciso 6º do artigo 966 do Código de Processo Civil, que é a hipótese de ação rescisória fundada em prova falsa, né? A jurisprudência tem sido no sentido de que a falsidade, né, que pode ser base aqui para o ajuizamento dessa ação rescisória, não é apenas e tão somente a falsidade material, né? Então, por exemplo, eu posso me basear aqui na falsidade de um documento, ou na falsidade de uma perícia, mas pode ser também a falsidade não apenas material, mas falsidade ideológica, né? Nesse caso, aqui também, tá bom? A lei não restringe a modalidade de falsidade. O inciso 6º, pessoal, prosseguindo aqui, deixa eu colocar aqui na tela também para vocês, que eu acho que esse dispositivo merece uma leitura bastante cuidadosa. O inciso 6º do caput, o inciso 7º, né, agora, do caput, do artigo 966, fala do cabimento da ação rescisória com base em prova nova. Eu já falei com vocês um pouquinho sobre isso ontem na aula anterior. Né? Vejam, obtiveram o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso. Então, vejam, aqui, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a prova é nova, não no sentido de que ela foi produzida depois do trânsito em julgado, mas porque ela foi conhecida agora, né? Cuja existência ignorava. Tá bom? Ou ainda que ele tivesse conhecimento da existência do documento, ele não pôde fazer uso desse documento, né? Então, essa é a hipótese aqui referida. Importante destacar, pessoal, que a lei de 2015, o Código de 2015, admite ação rescisória com base em prova nova. O Código revogado falava apenas em documento novo. E o Código revogado fazia essa menção a documento novo para evitar o cabimento da ação rescisória com base em prova testemunhal, né, porque se considerava que a prova testemunhal era muito insegura e etc. O fato é, o Código Novo não contém essa disciplina, né, o Código Novo não contém essa restrição, né, e admite ação rescisória com base em qualquer tipo de prova nova.
tá bom? Notem que é uma coisa interessante, né, que pode suceder. Eu lembro que quando a primeira vez que eu tratei desse tema foi em 2003, né, quando num livro dedicado ao estudo da coisa julgada, que eu escrevi em coautoria com a professora Teresa Rudalvin, né, título chamado Dogma da Coisa Julgada, Hipótese de Relativização. E muito se controvertia naquela época, pessoal, sobre a coisa julgada em ação de investigação de paternidade, quando a parte obtinha, né, posteriormente ao trânsito em julgado, o exame de DNA. Daí se discutiu muito, cabe ação incisória nesse caso, ou não cabe ação incisória nesse caso. O fato é que a jurisprudência, depois de muito tempo, né, a jurisprudência dos tribunais superiores, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a coisa julgada em ações de paternidade, vou até colocar um julgado do STJ aqui nesse mesmo sentido, né? A coisa julgada em ações de paternidade, né? Em que não se tenha feito, sobretudo quando não se tiver feito o exame de DNA, ela poderia ser relativizada, vamos chamar assim, né? Então, há várias decisões nesse sentido, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, né, admitindo-se, portanto, que não ocorreria coisa julgada quando, exemplo, o pedido foi julgado improcedente na ação de investigação de paternidade e nesta ação não se pôde produzir o exame de DNA, que atestaria, em tese, que o réu seria, né, de maneira mais segura, vamos dizer assim, que o réu seria ou não pai. É uma prova pericial, portanto, né? Então, a jurisprudência, a começar pelo Supremo, e depois também o Superior Tribunal de Justiça, se firmou no sentido de que, nesse caso, não haveria coisa julgada. Aliás, eu recomendo que vocês leiam a íntegra desse julgado aqui. Eu vou ter um trechinho que eu vou destacar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês a íntegra do acórdão. Né? Vejam que ele cita várias decisões, né? E cita aqui também o Supremo Tribunal Federal, né? Então vejam, olha só que interessante. Vejam só, pessoal. É possível a repropositura de ação de investigação de paternidade quando a anterior demanda idêntica entre as mesmas partes foi julgada improcedente por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA. E depois, continuando, né, deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo, e assim também vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Então, o que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal foi a orientação no sentido de que, nesse caso, o direito ao reconhecimento da sua identidade, ou da nossa, né, identidade genética, prevalece sobre a coisa julgada. Né? No confronto entre esses dois direitos fundamentais, digamos assim, previstos na Constituição Federal, se entendeu que o direito ao reconhecimento da sua identidade, da nossa identidade genética, prevalece sobre a coisa julgada, e por isso essa decisão não transitaria em julgado. Né? Então, embora essa controvérsia tenha existido e nós ficamos debatendo sobre esse assunto por muitos anos, o fato é que, pelo menos para o fim do cabimento da ação incisória, hoje ela não tem muita relevância, porque, como nós mencionamos, né, o Código de Processo Civil de 2015 textualmente admite a ação incisória com base em prova nova, o que abrange não apenas a prova documental, como também como a evidente a pericial, e assim também a prova testemunhal, inclusive. Né? E, por fim, pessoal, o último fundamento previsto aqui no artigo 966 do Código de Processo Civil, quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, né? Erro de fato verificável do exame dos autos. O que é esse erro de fato verificável do exame dos autos, pessoal? Vejam, uma hipótese bastante restrita, diz a lei aqui, ó. Há erro de fato, então erro de fato não é erro em relação às provas,
não é a má avaliação da prova. Né? O reexame da prova não dá ensejo à ação incisória. Tem que haver um erro de fato, e a lei é bastante específica quanto à configuração desse erro de fato. Diz assim: quando a decisão rescindendo admitir fato inexistente, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, mas notem, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ok? Então notem, se o fato for controverso, aí não há erro de fato, né? O que se entende haver erro de fato é quando a decisão é proferida contrariamente a fato incontroverso, tá bom? É dessa maneira aqui que se tem entendido, né? Mas, embora isso que eu acabei de dizer para vocês seja correto, a jurisprudência, ela tem relativizado essa regra quando nós estivermos diante, pessoal, da hipótese em que a produção da prova pela pessoa, por conta de sua própria condição, seria muito difícil. E eu estou colocando aqui para vocês um julgado, que é o proferido na ação incisória 4041, né, pelo Supremo Tribunal Federal, ok? E trata da hipótese do trabalhador rural, de trabalho rural, né, e da relativização, por assim dizer, dessa regra. Eu vou ler aqui 2 trechinhos para vocês, né? Primeiro, vejam, a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando fundada em erro de fato, né? Resultante de atos e documentos da causa, como a gente já mencionou, aqui cita-se o código revogado, mas a regra é praticamente a mesma, né? Mas daí percebam como eles interpretam esta regra. Prossegue aqui, ó. Diante da árdua tarefa encontrada pelos trabalhadores rurais, para comprovar o exercício da atividade rurícola, em razão das dificuldades inerentes ao meio campestre, a jurisprudência assente nesta seção tem adotado a solução pro mísero, a expressão que tem sido empregada, pela qual se admite a prova testemunhal para demonstrar a qualidade do agricultor, desde que acompanhada, né, de início de prova material. Então, tem se relativizado esta orientação com base dessa ideia de se adotar um entendimento favorável, ou promísero, como diz aqui, nesse julgado, né? Daí aqui citam-se outros elementos, né? Olha só que interessante. O decisum rescindendo considerou que não havia início de prova material para a demonstração do labor rural. Todavia, colhe-se dos autos que foram juntados documentos em que consta a falecida como autora. Portanto, o julgado impugnado considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, né, ensejador do erro de fato. Tá bom? Então, fiquem atentos a essa orientação que vem sendo firmada pelo Superior Tribunal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, né, adotando-se, né, essa interpretação promísero, como se disse ali. Pois bem, prossigamos então, pessoal, no exame da nossa matéria. Eu tenho a impressão de que a gente conseguiu falar de todos os aspectos mais relevantes relacionados aos fundamentos, ou melhor dizendo, as razões que podem servir ali de causa de pedir para ação incisória. Agora a gente vai começar a falar de outros aspectos procedimentais, né? Nós vamos começar falando disso aqui a partir da questão atinente ao prazo. Vejam, a ação incisória, como regra geral, diz aqui o artigo 975, eu vou colocar também na tela aqui para vocês, deve ser ajuizada dentro do prazo de 2 anos, né? Diz o artigo 975 caput que o direito à rescisão se extingue em 2 anos. Prevalece, pessoal, na nossa doutrina, a orientação de que o prazo seria decadencial. Eu não gosto de falar aqui pura e simplesmente em prazo decadencial, porque nós costumamos opor o prazo decadencial ao prazo prescricional, né? E não é disso que se trata aqui, né? Na verdade, o que me parece é que a doutrina acaba falando que o prazo é decadencial porque a ação incisória é uma ação de conhecimento desconstitutiva, né? Pelo menos em relação ao juízo rescindente, né? A ação incisória
é uma ação de conhecimento desconstitutiva, e quando a lei estabelece prazo para ajuizamento de ação dessa natureza, né, este prazo teria natureza decadencial. Eu prefiro falar que é um prazo de preclusão mesmo, é um prazo processual. Não é um prazo de preclusão, melhor dizendo, é um prazo processual, e não parece dizer, não parece correto ficar falando na oposição entre prazo decadencial e prescricional, né? Eu vou colocar aqui um trechinho do que eu escrevo no curso, tratando dessa matéria. Compartilhar aqui com vocês trecho do livro em que cito doutrina existente sobre esse tema, né? Então, o prazo, de acordo com a doutrina dominante, é decadencial. Né? Discordo da ideia de que o direito à rescisão se operaria no plano do direito material, de modo que o prazo não seria processual. Né? Eu entendo que o prazo é processual. O direito à rescisão da decisão é processual, não obstante se sujeito a um prazo decadencial. Então, não é apropriado ficar usando a expressão decadencial aqui como se fosse algo em oposição à prescricional, como eu já vi algumas pessoas falando, e eu discordo disso da Tavênia, né? Então, o prazo é processual, tanto é assim que, diferentemente do que sucede, né, em relação a outros prazos decadenciais, notem, né, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense, o prazo se prorrogará até o primeiro dia útil e imediatamente subsequente. Trata-se, portanto, indubitavelmente de prazo processual, ainda que você diga que seja o prazo decadencial, ele é um prazo processual, tá certo? Vamos prosseguir aqui na análise do artigo 975, né? Eu disse para vocês que, como regra geral, o prazo é de 2 anos. Por que isso, pessoal? Porque há exceções a essa regra. Pode haver leis especiais prevendo prazo diferente, que não de 2 anos. Pode lei especial prever prazo maior ou menor. Então, por exemplo, a Lei 6739 de 1979, ela estabelece o prazo de 8 anos para ajuizamento da ação incisória na hipótese ali referida. Não podemos nos esquecer também, tá certo? Quanto à segunda parte aqui do caput, vamos lá, vamos colocar aqui para vocês, para a gente acompanhar pela lei. Quanto à segunda parte aqui do caput, né? Vejam. Está escrito ali, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo em que proferido a decisão rescindenda, né? Esse termo aquo, ele é relativizado, nós acabamos de mencionar, na hipótese do artigo 525 do CPC. Então, quando houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, supervenientemente a decisão rescindenda, o prazo começa daquela decisão, né, do Supremo Tribunal Federal. E o Código de Processo Civil, pessoal, também, ele estabelece outras exceções quanto ao termo aquo. Então, vejam, no caso do parágrafo 2º do artigo 975, né, que trata aqui do caso do inciso 7º, né, relacionado à descoberta da prova nova. Olha só que interessante. Nesse caso, a lei processual observa um critério, vamos chamar assim, dúplice, para verificação do termo, do prazo final aqui, né? Então, veja, o prazo inicial e final. O termo inicial é a descoberta da prova nova, diz a lei. Então, imaginem, pessoal, que após o trânsito em julgado, depois de 1 ano ou 2 do trânsito em julgado, você descobre a prova nova. Uma prova pericial nova, por exemplo, que você desconhecia, né? Ou que ainda que você soubesse que ela existia, você não conseguiu dela fazer uso. O prazo para ajuizamento da ação incisória com base na prova nova tem início quando você descobre a prova nova. Isso está certo, claro. Por quê? Porque, inegavelmente, você antes não tinha condições de saber da existência da prova. Então, exigir que você ajuize a ação incisória dentro de 2 anos do trânsito em julgado pode inviabilizar o ajuizamento da ação com base nesse fundamento, né? Então, por isso que se disse aqui que o termo aquo é o da descoberta da prova nova, o que me parece correto. Mas, pessoal, percebam que o Código colocou aqui que observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, aqui o Código fez uma mistura, né, de critérios, vamos chamar assim, para a contagem do prazo.
O termo inicial é a descoberta do documento novo, da prova testemunhal nova, da prova pericial nova, ou seja, da prova nova, né? Mas há um termo final que é 5 anos após o trânsito em julgado. Então, poderá haver situações, por exemplo, em que se eu obtive, né, o documento novo, a testemunha nova, descobri a testemunha nova, ou a prova pericial nova, 4 anos após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, o meu termo AQUO vai ser a data da descoberta, né? Mas, nesse caso, se foi 4 anos após o trânsito em julgado, eu tenho que tomar cuidado, porque eu só tenho até 5 anos do trânsito em julgado para ajuizar a ação rescisória. O parágrafo 3º do artigo 975 também vai tratar da matéria, né? Então diz ali que nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado, que não, ou MP quando não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Que é correto também, né? E notem que aqui o código, pessoal, não estabeleceu o termo final, não estabeleceu que o prazo de 5 anos como termo final, o que também me parece correto quanto a essa hipótese aqui. Na aula passada, eu falei para vocês do cabimento da ação rescisória com base no caso do inciso 1º do artigo 966, né, quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Percebam que o Código de Processo Civil, no artigo 975, tratou das situações, inclusive, menos graves, né, de cabimento de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória. Eu, em todos os meus escritos, pelo menos desde 2003, pessoal, então, aí praticamente 20 anos, né, que eu escrevo sobre esse tema e venho defendendo que o termo inicial para ajuizamento da ação rescisória, com base em prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, é a descoberta do ato, né, de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, apesar de o artigo 975 do CPC não dispor a respeito, né? Percebam que o artigo 975 tratou de situações, inclusive graves, como essas aqui mencionadas, né? A prova nova, simulação ou colusão entre as partes, etc., mas não tratou de outra mais grave ainda, que é a de corrupção do juiz, por exemplo. Tá bom? Mas eu adoto essa mesma orientação também para esse caso aqui. Há muitas questões interessantes relacionadas ao prazo, pessoal, para ação rescisória. Eu vou mencionar apenas mais uma aqui para nós fixarmos a compreensão sobre a matéria, que diz respeito à hipótese de cabimento da ação rescisória quando a decisão transitada em julgado tiver se baseado no artigo 356 do CPC. Vejam, o artigo 356 fala do julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito. É uma das hipóteses em que o juiz pode proferir uma decisão de mérito. E essa decisão, diz o artigo 356, é impugnável por agravo de instrumento. Ok. E se não houver impugnação, e essa decisão parcial de mérito for autônoma, ela transita em julgado, né? E ninguém recorreu, transita em julgado. A dúvida que surge, então, é a seguinte, pessoal. Quando é que eu posso ajuizar a ação rescisória contra a decisão proferida com base no artigo 356 do CPC? É de 2 anos do trânsito em julgado desta decisão ou de 2 anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo? Bom, o artigo 975, caput, em sua segunda parte, diz que o direito à rescisão se extingue 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Eu entendo, eu tenho defendido nos meus escritos, pessoal, que, né, isso se aplica também à hipótese proferida no artigo 356 do Código de Processo Civil. Então, por exemplo, o juiz profere uma decisão com base no artigo 356 e profere essa decisão, transita em julgado, porque ninguém recorreu contra ela, por exemplo, ali no ano de 2018. O processo prossegue, né? Mas há outras decisões sobre outros capítulos, outros pedidos, e a última decisão proferida no processo transita em julgado somente em 2020. Eu defendo que o prazo começa a ser contado só em 2020, inclusive para a rescisão daquela decisão interlocutória de mérito proferida em 2018. Eu tenho defendido esse ponto de vista já faz bastante tempo, né?
e, inclusive, nos escritos mais recentes. Mas pode acontecer, pessoal, isso é interessante que nós observemos, mas pode acontecer, né, que a parte se considere prejudicada pela decisão rescindenda e se veja compelida a, desde logo, ter que ajuizar ação incisória. Daí vem a pergunta: e se tiver havido trânsito em julgado em 2018, embora o termo ACOA da ação incisória ainda não tenha começado, porque a gente tem que aguardar o término do processo, pelo menos de acordo com o que diz a lei, eu já poderia ajuizar ação incisória contra aquela decisão? Eu defendo que sim. O prazo ainda não começou, mas eu já posso ajuizar a ação incisória, porque aquela decisão pode estar causando prejuízo à parte, né? Imagine, se aquela decisão transitou em julgado, pode suceder que o autor já queira executar aquele pronunciamento. Ora, como é que poderá o réu, nesse exemplo, se opor àquela decisão, se não através da ação incisória, né? E, além disso, pessoal, é interessante nós notarmos também que o Código de Processo Civil, ele admite a prática do ato antes de iniciado o prazo, né? Isso está ali no artigo 218 do Código de Processo Civil, que admite, como mencionei, a prática de ato, né, processual antes do início do prazo. O artigo 218, vejam, parágrafo 4º, né? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, então nada impede que a parte ajuize a ação incisória antes do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nesse caso aqui, do artigo 975 do CPC. Nós vamos prosseguir na sequência, o próximo tópico de que trataremos, né, aqui na ação incisória, diz respeito ao juízo competente, a petição inicial, aspectos relacionados ao depósito, né, de 5% sobre o valor da causa, né, e, por fim, se tem ou não efeito suspensivo, né, hipótese aqui do artigo 969, e, por fim, o julgamento da ação rescisória, né, a questão atinente ao 974, juízo rescindente, juízo rescisório da ação rescisória. Diante do avançado da hora e do fato desse vídeo aqui já estar ali perto de 1 hora de gravação, pessoal, vou interromper a exposição por aqui. A gente termina amanhã, tratando daí então desses aspectos procedimentais. Tá ok? Mas percebam que o tema é bastante interessante, bastante intrigante. Nós temos aí muitos aspectos controvertidos relacionados à ação incisória. Eu gosto muito dessa matéria. Eu lembro que quando a gente começou a falar, eu disse para vocês, olha, a gente vai gastar aí umas 3 ou 4 aulas sobre o tema, e é isso mesmo que de fato vai acontecer. Então fica para amanhã, na próxima aula, que eu vou gravar daqui depois com vocês, tá bom? A gente concluir daí a análise do tema ação incisória. Eu vou interromper a gravação por aqui, e na sequência fico à disposição para dúvidas com vocês. Abraço, até mais.